Bíblica da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos para mais um estudo bíblico e hoje nós vamos continuar essa série dos filhos de Adão e Eva. Amém, gente? Falamos sobre Caim, sobre Abel e hoje nós vamos falar as lições que Sete vai nos deixar, esse legado. Meu Deus, como nós vamos aprender hoje com Sete, apesar de um capítulo, querido, na verdade um capítulo e meio que vai fazer menção a ele e toda a sua geração, mas como é poderoso as lições que nós vamos aprender hoje. Vamos lá, gente? Nós já vimos nas últimas aulas que Deus ele tem misericórdia para a nossa vida, que a gente entendeu todo o processo do Caim, a maldade, essa corrupção da carne, esse lugar autodestrutivo a qual o pecado nos leva. E a gente percebeu que a misericórdia do Senhor diante do homem, da graça de Deus que quer sempre mudar essa geração, ele quer sempre melhorar, querido, sabe? Porque Deus é um Deus de amor e ali são filhos deles, né? Assim como somos nós. Então é esse lugar para que a gente possa entender que essa grande misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida e que nós podemos acessar ela, amém, queridos? E a gente pôde perceber que depois de uma perversa geração, né, de Caim, tantas coisas acontecendo, tanta dificuldade, e a gente pôde falar de um justo, que foi o Abel. Meu Deus, aquele que entregou o seu melhor, queridos, né? Aquele que, de uma forma tão injustamente, né? Assim como o sangue dele foi derramado e até hoje clama, e Deus é o justo, porque Jesus ele veio nesse lugar de injustiça e se fez nesse lugar de justiça para nós. Então é tão especial a gente poder contar com Deus em qualquer situação que a gente passa. Passou por injustiça, querido, então você já sabe qual é o lugar, amém? Quem te justifica é o Senhor. A vingança pertence a Ele, assim como pessoas e nenhuma maldade passa desapercebida aos olhos de Deus. As pessoas vão plantar e vão colher, né? E essa conta nós já vimos, é o justo juiz que faz, porque nós não temos condições nenhuma, somos miseráveis, olhamos e pela aparência julgamos, mas Deus não, Deus ele olha o coração, ele sabe exatamente o que está sendo levado ali a pessoa a cometer, como a gente viu, o homicídio ou qualquer coisa que seja de uma parte da ruindade, que a gente viu tanto a parte física ou a parte espiritual também. Às vezes nós estamos matando pessoas espiritualmente, né? Matando com palavras, matando de diversas expressões e infelizmente a gente não consegue entender que estamos violentamente nesse lugar contrário a pessoas. É muito sério. Amém? A gente tá na hora de não olhar só as ofensas, não, queridos, mas a gente tem que olhar quanto de nós estamos ofendendo. A gente falou desse lugar tão importante, né, que Jesus ele vai dar, né, para esse sangue, né, de Abel que clama, e o sangue dele que é poderoso, que foi vertido na cruz, um alto preço pela minha vida, pela sua vida, pela vida da humanidade, aqueles que querem Jesus, né? Então a gente está nesse lugar, amém? Esse mediador da nova aliança e Abel que ofereceu, a gente pôde aprender essa lição, né, de entrega ao Senhor. Queridos, e hoje a gente começa, né, na verdade termina lá no finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, né, 25, que diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete.
Porque, disse a ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Que princípio, querido, que lição de restauração o Senhor tem. Quando a gente olha aqui e vê aquele cenário caótico, desértico, não vai acontecer mais nada, tá tudo muito ruim, tá péssimo, milênio, como a gente não deposita mesmo no ser humano, né, nada, mas o ser humano, ele tem uma essência em Deus. E a coisa mais linda é ver que Deus lhe dá, né, uma semente em lugar de Abel, né? Olha como são as coisas que Deus escolhe para si, né? É muito lindo ver essa justiça de Deus, né? O lugar da maldade, da perversidade humana, no lugar de tanta desonra, o Senhor traz novamente a honra, a integridade, a justiça, o amor, né? Que a gente vê essa mãe que perdeu um filho e só quem foi mãe para poder passar por uma situação assim, de uma perda, e ver Deus restituindo esse lugar. Meu Deus, que coisa mais forte para essa mãe, ver que há uma luz, né? Que Deus ele estava deixando um processo geracional, uma semente abençoada. Coisa mais linda, querida, é quando a gente vive essa restauração no Senhor. É quando a gente, mesmo vendo o caos, Deus ele simplesmente tira as trevas e traz novamente a luz. Você crê nessa palavra, né? Como a gente sempre fala, né? Aqui nós não só estudamos a palavra do Senhor, mas a aplicação na nossa vida. Entenda tudo aquilo que foi injustamente, querido, tirado, roubado, sabe, destituído. Deus ele tem um plano aqui de uma semente no lugar de Abel, sabe? É claro que com as diferenças que vem o 7 de uma forma única, mas Deus ele traz novamente alegria. E eu queria declarar essa palavra de pessoas que estão completamente nesse momento desassoladas, né? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Deus, ele tem um processo de restauração, de restituição na nossa vida. Esse é um Deus tremendo e a Bíblia vai relatar desse choro de uma noite, né? Ou seja, né? A noite ali no simbolismo de trevas, né? Então, quando não há entendimento do que está acontecendo, fica só a alma, o choro, o problema, a violência, sabe? Porque só quem passa, como eu disse, sabe o impacto que isso tem na vida. Então, há choro ao longo dessa noite. Não só, queridos, a gente fala a noite e o dia, quer dizer que amanhã o teu problema vai estar resolvido. Não, é a noite das trevas, da desolação, da escuridão, sabe? Da nossa alma que entra num lugar terrível, né? Doloroso demais, sofredor demais. E aí vem Deus dizendo que há uma promessa sobre a tua vida, né? Ao amanhecer, ao dia, trará alegria. Por quê, querido? Ao dia, a clareza. Quem é a luz da nossa vida? Quem é a lâmpada, lâmpada da minha vida é a tua palavra, né? O salmista, né, e nosso rei Davi disse isso pra gente, porque ele entendia que mesmo nesse lugar tão exaltado como o rei, ele dependia plenamente da palavra do Senhor. Então, quando a gente começa a ter entendimento, quando a gente começa a clarear as coisas, Deus traz clareza, a revelação de Deus revela uma ação extraordinária, e aí começa a gente a entrar nesse lugar de sermos consolados pelo Espírito, e aí todas as coisas são colocadas em ordem. Porque a gente sabe que aprove Deus a permissão
tanto da vida quanto da morte, querido. E esse lugar tão doloroso, depois do entendimento, quem passou foi Jó, né? Deus me deu, o Senhor levou, bendito seja o Senhor. Então, é esse lugar da convicção em Deus. Então, quando a luz ela chega, né? Quando o dia vai raindo, né? Na sua mente, aí é aquele lugar onde você fala assim, Senhor, com todos os desafios, porque aqui as pessoas são violentas, injustas, são maldosas, há os filhos das trevas, nós já vimos ali, ó, da malignidade, o diabo ele entra nas pessoas mesmo, e independente da crença, querido, né, a Bíblia vai dizer que a justiça é para todos, sabe? Tanto a chuva quanto o sol. Então, o cristão, poxa, a gente vê os noticiários, é terrível. As pessoas de bem, né? As pessoas justas, como elas sofrem violência. Né? Então, assim, e infelizmente, assim como foi Abel, injustiçado. E Deus, ele traz esse lugar novamente. E olha que entendimento teve a Eva, né? E chamou o nome dele de Sete, porque disse, Deus me deu uma semente no lugar de Abel. Então, tá na hora de você entender aí, sabe? Com o amor que Deus ele tem para sua vida, o amor que teve, inclusive para os que já foram, sabe? Que se dormiram em Deus estão em paz com Deus. A gente que lute para estar nesse lugar um dia poderoso, porque a nossa vida aqui é passageira, a morte ela faz parte da nossa vida, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos passar aqui, porque crente não morre, essa passagem, vamos para a glória. Mas o problema é a forma trágica como às vezes a gente passa por isso. E isso é um lugar muito doloroso. Então, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, amém? Você recebe ela, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ela vem com arraiar, ela vem com sabedoria, ela vem clareando coisas, ela vem começando a trazer aqui no teu coração um brilho do Espírito Santo, porque Ele é a luz, né? A Bíblia vai dizer que Jesus é a luz do mundo e vós também são a luz, amém? Essas luzes que nós dependemos para iluminar as trevas, porque acendeu ela, querido, nenhuma treva fica. Então que você tenha entendimento de todo esse processo. E aí dentro desse princípio, dessa lição de restauração, de restituição de Deus, né? Lá em Gênesis também, seguindo o texto 4:26, vai dizer, e Sete, mesmo também nasceu um filho e o chamou seu nome de Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Meu Deus, que princípio, querido, que lição nós temos aqui, fortíssima. Tá preparado para algo novo que Deus tem, né? A Bíblia vai falar, né, que aqueles que creem no Senhor, eles vão nascer de novo. Amém? Não é voltar para o ventre da mãe, não é só a parte psicológica, estrutural, biológica, social. Não, é espiritualmente. Tem um ventre, né, do Senhor, queridos, né? Esse lugar de proteção em Deus, sabe? Que o Senhor te gerou. É esse lugar espiritual que você vai nascer. E a Bíblia vai dizer aqui, olha, que de Sete, né? Que ele deve ter sido muito abençoado, né? Se ele vem para dar uma continuidade a Abel, gente, que entregou tudo ao Senhor, de melhor, de mais qualidade, vamos imaginar o que Sete não fez para chamar depois o seu, até então, filho, que a geração continua, de Enos, e se começou a invocar o nome do Senhor. Mudou tudo aqui, mudou a realidade. Daquilo que estava ruim agora é bom, daquilo que estava a terra árida começou a florescer, porque começou a invocar o nome do Senhor.
coisa mais linda? É quando você tem um propósito, tem uma chamada, e de você, por mais que você pense assim, acabou para mim, não acabou não, Deus ele vai mudar a tua história, vai começar a vir uma semente nova em todos os sentidos. Aqui, queridos, né, a nossa lição da restituição, da restauração, do recomeço de todas as coisas, né, do nascer de novo. Nós estamos falando em especial de um filho que tinha uma chamada e que a vida de Adão e Eva não parou por aí. Viu em Sete uma jornada espiritual acontecendo, porque passou a invocar o nome do Senhor. E quem sabe, às vezes, é o teu filho. Milene, ele não está morto fisicamente, né? Porque muitos estão passando pelo processo de luto e tem que passar, porque é muito doloroso, o Senhor vai te sustentar. Mas às vezes a morte é espiritual. E Deus, ele está trazendo a vida. Amém, gente? O nascer de novo nesse lugar espiritual, e passou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vê quando a bênção de Deus chega, quando princípios são restabelecidos, né? A lei hoje, né, que é Cristo Jesus, ele nos garante um lugar de princípios. Então, invocar o nome do Senhor foi algo que desde sempre foi ensinado aos seus pais, porque passava Deus lá naquele jardim e tinha intimidade com o ser humano, né? Falava face a face ali com os homens. E depois de tanta maldade, de tanto sofrimento para todos que o pecado gera, né? Viver numa terra que foi amaldiçoada, né? E posteriormente Jesus ele vem, ele traz o resgate dessa terra, o seu sangue também, assim como foi, nós vimos na aula sobre Abel, né? Jesus derrama também o seu sangue sobre a nossa vida, traz a bênção novamente, né, desse lugar. Por isso que quando a gente coloca a mão, queridos, né, a gente pode profetizar a bênção. Onde você coloca o teu pé está abençoado, porque existe um sangue do Senhor que foi derramado também e te deu acesso a um lugar espiritual. E é justamente isso aqui que muda tudo, né? Esse princípio, essa lição, né, de que tudo se transforma ao invocar o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, cumpra princípios bíblicos na sua vida. Não deixe, volte à origem, volte aí ao primeiro amor ao Senhor, a invocar o nome dele todos os dias. Milene, o que vai resolver minha vida? A Bíblia já te diz: invocai o nome do Senhor, perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome. Então, perto está, queridos, né? Essa mesma essência do jardim, a gente pode viver esse jardim hoje. Milene, mas o homem ele pode cair até no paraíso? Pode, a tentação tá lá, querido, sabe? Mas imagina, se no paraíso você não tá brindado, olha, imagina nos outros lugares. Por isso que existe um jardim de Deus, onde nós precisamos estar entendendo que o Senhor nos rega, que o Senhor cuida de nós, mas nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nessa geração, são tanta informação, é tanta coisa. Olha, eu vou te ser sincera, tá? É muito difícil, às vezes, pro cristão conseguir apagar tudo e simplesmente dizer: Senhor, eu vim hoje te invocar, né? Eu quero começar do princípio das coisas, né? Pare um pouco hoje, retome o lugar da oração, retome o lugar da leitura da palavra, retome o lugar do jejum, da sua santidade ao Senhor, porque o Senhor vai começar a fazer tudo novo a partir de você. Amém? Que é 7, representa uma geração, querido, que chega trazendo um legado, amém? Um legado de santidade, um legado de sacrifício ao Senhor, que hoje é o nosso culto racional, então que deu o melhor, assim como foi Abel. Então nós viemos dessa essência, né? Esse é o lugar, queridos, né? De 7 que nós viemos espiritual, de invocar o nome do Senhor. Então, tantas coisas podem te ajudar, tudo te ajuda, querido, sabe? Todas as formas são especiais, mas o que te transforma é o Espírito Santo de Deus. Isso só vai alimentar o teu espírito quando você está inclinado para as coisas do Senhor, que é
invocar o nome dele, o nome de Deus. Amém, queridos? Isso muda tudo, mudou a realidade da geração, mudou aqueles justos que permaneceram. Por quê? Porque teve exemplo. Porque teve alguém que um dia foi injustiçado, um dia alguém pagou um preço, querido, né? Que foi Jesus. Mas é porque ele viu que pessoas, né? E o sangue dessas pessoas estavam clamando, né? Por justamente a justiça. E ele é a própria justiça. Amém, queridos? E pra gente finalizar, que hoje a gente termina, foram os dias de Adão e Eva depois, que gerou 700, 800 anos e gerou filhos e filhas, né? E ali começa toda uma civilização, amém, queridos, né? De Adão e Eva, de toda essa instrução que depois nós vamos entender na nossa caminhada e não vou contar, mas vocês já sabem. Vamos seguindo nas origens, nosso próximo personagem que esse construiu, hein? Eu vou construir, amém, gente, em Deus, porque nós precisamos estar nesse lugar, queridos, né? Primeiro, no princípio de todas as coisas, e como o 7 ele fez diferença, como alguns versículos sobre eles faz a gente enxergar a beleza, né, e o lugar da entrega que ele teve, porque a partir da sua geração, dos seus filhos, né, passou a ser tudo novo. O lugar de Deus foi dado. Então, quero, né, aí profetizar sobre a sua vida. Não acabou, né? A história não terminou assim, não. A história começa hoje, né, com posicionamento, com esse lugar de dar ao Senhor o primeiro lugar, e todas as coisas a partir dele também serão acrescentadas, porque a gente busca primeiro ao Senhor, então é tudo a partir dele, amém, gente? Então a gente fica por aqui amando esse Deus, não seguindo o nosso coração jamais, mas seguindo o Deus do nosso coração, que foi o Deus de Sete, né, do seu filho Enos, mas que foi o Deus também de Abel. Amém, gente? Então, seguimos firmes e fortes aqui. Você não vai perder por nada, claro que não. Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente.